Ah, é uma palavra forte. E como é que a gente chama quando a pessoa compra uma testemunha? Que foi por sua culpa que eu inventei essa história de gravidez, Pedro. O que fez com que seu relacionamento acabasse. E você vem e me bota um avental nele e uma colher de pau na mão? Ai, tá bom, tá? Mas quem é que garante que o Thiago é mesmo filho do Belmiro? Fez duas. Não satisfeito com uma, ele fez duas transferências bancárias pra esse sem vergonha, pra esse safado desse Tom. Pois é. Vamos dormir, vai. Tô exausto. Não demora, tá? Assistindo pegar o que é meu, vou falar com a diretora sim. Não vou topar essa não, de ficar sendo ameaçada e ficar quieto. Ah, mas aí já vai ter virado perseguição e tem mais o que falar mesmo. Eu agora tô terminando tudo com você. Eu não quero mais nada. Eu tô terminando tudo. Acabou. Eu tô numa relação, ela só termina quando eu ponho o ponto final. E eu só faço isso em grande estilo. Meu Deus, o que você vai fazer? Imagine descobrir, atrás de uma porta entreaberta, que a pessoa que deveria te proteger desde o nascimento está planejando te destruir. Não por justiça, não por medo, mas por vergonha. Foi exatamente isso que aconteceu com Brigitte, e aquela noite mudou para sempre o destino de Adriana de Pedro e da poderosa Pilar Brandão. Brigitte caminhava em silêncio pelos corredores da mansão quando ouviu vozes vindas de um dos cômodos. Era Pilar conversando com Ademir e bastaram poucos segundos para a jovem sentir o chão desaparecer sob seus pés. A própria mãe falava dela com desprezo, como se Brigitte fosse uma ameaça, um erro, uma mancha no nome da família. Pilar dizia que já não suportava mais as confusões da filha, principalmente agora que uma intimação judicial poderia expor ainda mais os escândalos da casa. Ademir, sempre frio e calculista, alertava que aquela situação poderia trazer consequências graves ainda mais com Kleber envolvido no caso de Adriana. Do lado de fora, Brigitte escutava tudo com o coração esmagado. Ela mal conseguia acreditar que aquelas palavras vinham da boca da mulher que a colocou no mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Pilar, sem imaginar que estava sendo ouvida, perguntou a Ademir se existia alguma forma de usar aquela intimação contra Brigitte. E então revelou seu desejo mais cruel: afastar a própria filha de vez e deserdá-la de toda aceita fortuna. Essa menina é um perigo. Eu quero ela fora do meu caminho, disse Pilar com uma frieza que faria qualquer coração estremecer. Naquele instante, a dor de Brigitte virou ódio. Toda a carência, toda a humilhação e todo o desprezo que ela havia engolido durante anos explodiram dentro dela. Com os olhos cheios de lágrimas, mas a alma tomada por revolta, ela prometeu a si mesma que Pilar Brandão pagaria caro. Já que é assim, mamãe, vamos ver quem cai primeiro. Sem perder tempo, Brigitte pegou o telefone e ligou. Ligou para Pedro. O advogado atendeu impaciente, achando que ela queria falar de Kleber ou de alguma obsessão antiga. Mas Brigitte o interrompeu com firmeza. Ela não queria discutir sentimentos. Queria oferecer algo muito maior, uma chance real de anular o julgamento de Adriana. Pedro ficou desconfiado. Afinal, Brigitte nunca tinha sido exatamente uma aliada confiável. Mas a voz dela estava diferente. Não havia capricho, não havia teatro. Havia raiva, verdade e uma sede perigosa de vingança. Se você quer tirar a Adriana daquele lugar, me escuta. Eu tenho algo que pode mudar tudo. Horas depois, os dois se encontraram em um café. Pedro exigiu que ela fosse direta, sem joguinhos. Brigitte, então, contou tudo a conversa que ouviu o plano de Pilar para destruí-la. A crueldade da mãe e, principalmente, um segredo guardado em seu computador. Um segredo capaz de derrubar Pilar e talvez devolver a liberdade a detentar Adriana. Pedro ficou em choque. Ele sabia que Pilar era capaz de muita coisa, mas ouvir aquilo da própria filha da vilã era diferente. Brigitte estava disposta a trair a mãe, mas não por bondade pura. Ela queria justiça, sim, mas também queria ver Pilar sangrar no orgulho. Enquanto isso,
Pedro foi visitar Adriana e contou que havia surgido uma nova aliada da Alixida. Adriana, presa e cansada de tantas injustiças, mal podia acreditar quando ouviu o nome Brigitte. Brigitte, a filha da Pilar Pedro. Isso pode ser uma armadilha. A preocupação de Adriana era legítima. Pilar já tinha manipulado testemunhas, distorcido fatos e transformado inocentes em culpados. Mas Pedro acreditava que aquela chance era grande demais para ser ignorada. Ele prometeu cuidado, mas deixou claro que se as provas fossem reais, Pilar Brandão finalmente começaria a cair. Pouco depois, Brigitte ligou novamente. Estava tudo pronto. Pedro deveria ir até a casa de Pilar e entrar discretamente no quarto dela. O advogado aceitou o risco. Ele sabia que se fosse pego, poderia perder muito, mas por Adriana, estava disposto a enfrentar qualquer perigo. Ao chegar ao quarto, Brigitte abriu o notebook e mostrou a Pedro o segredo que Pilar escondia de todos. A reação dele foi imediata. O rosto endureceu, os olhos se arregalaram e o silêncio que tomou conta do ambiente dizia mais do que qualquer palavra. Aquilo era grave, muito grave. Com essa prova, nós vamos conseguir anular o julgamento de Adriana, afirmou Pedro, tomado por uma esperança que há muito tempo não sentia. Brigitte apenas respirou fundo. Tio, sua parte, estava feita. Agora cabia a Pedro transformar aquela bomba em justiça. Antes de deixá-lo sair, ela fez apenas um pedido que Pilar caísse da forma mais épica possível. Pedro deixou a casa, levando o computador, enquanto Brigitte permaneceu ali, pronta para enfrentar a mãe. Que quando Pilar apareceu, a filha não se calou. Amor disse que tinha ouvido tudo. Disse que sabia do plano e pela primeira vez baixou os olhos. Pilar, cruel como sempre debochou da própria filha diante dos empregados. Disse que Brigitte era um erro que deveria ter sido entregue para adoção, que era instável e indigna. Mas Brigitte não desabou. Ela sorriu por dentro, porque sabia que a surpresa já estava a caminho. Horas depois, Pilar recebeu uma ligação de Ademir. A notícia e como uma facada, Pedro havia entrado com um recurso usando uma prova incontestável saída de dentro da própria casa dela. O julgamento de Adriana estava lá anulado. Pilar ficou pálida, transtornada, tomada por fúria. Brigitte, sua miserável, você vai pagar por essa traição. E ela ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. O novo julgamento de Adriana começou com um peso diferente no ar. Dessa vez, ela não estava ali apenas tentando sobreviver a mais uma humilhação pública. Ela estava diante de uma nova chance. Uma chance arrancada das mãos de Pilar Brandão, depois que Pedro apresentou a prova que Brigitte havia guardado em segredo. O juiz abriu a audiência lembrando que a condenação anterior havia sido anulada por graves irregularidades, principalmente por causa do falso depoimento de Tom. Adriana, apreensiva, respirava fundo. Ela sabia que aquela podia ser sua única oportunidade de provar que nunca empurrou Arthur da varanda. Eu não volto para aquele lugar. Hoje a verdade vai aparecer, pensou ela, tentando controlar o medo. Kleber iniciou a defesa com firmeza, apontando as contradições do julgamento anterior. Mas Ademir, como sempre, tentou interromper, protestar e confundir os jurados. O juiz manteve a ordem e chamou Pilar Brandão para depor. Pilar entrou como se fosse a grande vítima daquela história. Com os olhos cheios de falsa luz de adversador, e disse que Adriana precisava pagar pelo que havia feito a Arthur. Fingiu luto
Fingiu indignação, fingiu amor pelo irmão. Mas Pedro, sentado ali, observava tudo com nojo. Ele sabia que por trás daquela máscara existia uma mulher perigosa capaz de destruir a própria família para proteger seus interesses. Enquanto Pilar despejava mentiras, o celular de Pedro começou a tocar. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz misteriosa pediu que ele fosse imediatamente até uma sala no corredor. Pedro tentou perguntar quem era, mas a pessoa foi direta. Se o senhor quer salvar Adriana dessa injustiça, venha agora. A ligação caiu. Intrigado, Pedro saiu discretamente da sala. Cada passo pelo corredor parecia aumentar a tensão. Quando abriu a porta indicada, ficou paralisado. Diante dele estava alguém que ninguém esperava ver naquele tribunal: Heitor Brandão, o filho desaparecido de Arthur. Pedro mal conseguia acreditar. Heitor. Onde você esteve esse tempo todo? Seu pai passou anos procurando por você. Heitor não quis explicar tudo naquele momento. Disse apenas que o passado teria sua hora, mas que agora o mais importante era salvar Adriana. E então soltou a frase, que mudou completamente o rumo do julgamento. Eu vi tudo, Pedro. Eu sei quem empurrou meu pai. Pedro ficou em choque. Se aquilo fosse verdade, não era apenas uma nova pista. Era a chave para destruir toda a farsa construída por Pilar. Heitor revelou que tinha uma prova, mas só horas, e Gengatema apresentaria diante do juiz. Pedro entendeu imediatamente o peso daquela aparição e voltou para a audiência com uma confiança que incomodou todos os inimigos de Adriana. Lá dentro, Pilar continuava seu espetáculo, acusando Adriana e usando a memória de Arthur como escudo. Quando terminou, Pedro se levantou e declarou que tudo aquilo era mentira. Ademir tentou atacá-lo, dizendo que ele estava apaixonado por Adriana e, por isso, não tinha condições de falar com razão. Pedro não engoliu calado. O senhor fala de emoção, mas age movido por dinheiro fácil. Isso sim é uma vergonha. O juiz precisou intervir exigindo postura, mas Pedro aproveitou o momento e anunciou que a defesa tinha uma carta decisiva, uma pessoa capaz de mudar completamente a história daquele caso. Ademir protestou desesperado. Kleber rebateu, lembrando que a acusação também já havia usado testemunhas de última hora. O juiz aceitou ouvir a nova peça da defesa. E então as portas se abriram. Heitor Brandão entrou. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Pilar perdeu a cor. Ulisses ficou imóvel. Ninguém conseguia acreditar que o filho desaparecido de Arthur estava vivo ali, diante de todos. Não, isso só pode ser um pesadelo, murmurou Pilar, com a voz falhando. Heitor se apresentou ao juiz e afirmou sem rodeios que Adriana era inocente. Disse que uma grande injustiça estava sendo cometida e que o verdadeiro culpado estava muito mais perto do que todos imaginavam. O juiz exigiu provas. Foi então que o Heitor revelou que no dia da queda estava hospedado em um hotel, de frente para o apartamento do pai. Ele havia filmado Arthur com a intenção de preparar uma surpresa quando finalmente se reaproximasse dele, mas a câmera acabou registrando algo muito mais terrível. Com a voz embargada, Heitor disse: Eu vi quando empurraram meu pai, e não foi uma pessoa só, foram 2 culpados. O tribunal prendeu a respiração. Heitor entregou o celular ao juiz. Na gravação, era possível ver Ulisses discutindo com Arthur. Pouco depois, Pilar aparecia. A discussão se tornava violenta. E então, diante da imagem que ninguém mais poderia negar, Pilar empurrava Arthur da varanda, enquanto Ulisses participava da cena e depois fugia com ela. Adriana levou as mãos à boca chorando.
Pedro fechou os olhos por uns e um instante tomado por alívio. Kleber sabia que aquela gravação era o golpe final. Pilar tentou gritar que era montagem, que jamais faria aquilo com o próprio irmão, mas já era tarde. A máscara havia caído diante de todos. Heitor a encarou com ódio. Mentira! Você e Ulisses destruíram meu pai e tentaram jogar a culpa em uma inocente. A sala virou um caos. O juiz exigiu ordem, mas a verdade já tinha tomado conta daquele lugar. Adriana, que havia sido condenada injustamente agora, via os verdadeiros culpados sendo expostos diante da justiça. Pilar Brandão, a mulher que humilhou, manipulou e traiu todos ao redor, finalmente sentiu o peso da própria crueldade voltando contra ela. E o mais irônico era que sua queda começou dentro da própria casa pela filha que ela tentou destruir. Se você gostou dessa virada poderosa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você faria no lugar de Brigitte. No próximo vídeo, a justiça pode finalmente alcançar Pilar e Ulisses, mas uma mulher como Pilar Brandão nunca cai sem tentar levar alguém junto.